Dia 223, Samuel, capítulo 1. Havia um homem chamado Elcana, da tribo de Efraim, que morava em Ramataim-Zofim, na região montanhosa de Efraim. Elcana era filho de Jeroão, Jeroão era filho de Eliú, Eliú era filho de Tou. E Tou era filho do Efraimita Zufi. Elcana tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos, Elcana e sua família faziam uma viagem até o tabernáculo em Siló, a fim de adorar ao Senhor dos céus e oferecer sacrifícios a eles. Os sacerdotes que estavam de serviço neste tempo eram os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias. No dia em que Elcane oferecia o seu sacrifício, dava uma parte para Penina e outra para todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana ele dava 2 vezes mais, porque amava, apesar de o Senhor a ter deixado estéril. Acontece que Penina piorava a situação porque provocava a Ana continuamente, para deixá-la irritada, pelo fato de o Senhor não lhe permitir ter filhos. E todos os anos era a mesma coisa. Penina caçoava de Ana e a Ana provocava quando ia a Silom, a casa de Deus. Por isso, Ana chorava muito e não tinha vontade de comer. O que está acontecendo com Ana? Perguntou o marido. Você está chorando e por que não come? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certo dia, após a refeição da tarde, quando ainda estavam em Siló, Ana foi ao tabernáculo do Senhor. O sacerdote Eli estava assentado no seu lugar de costume, ao lado da entrada. Ela estava sentindo-se profundamente angustiada e chorava amargamente, enquanto fazia a sua oração ao Senhor. Ana fez este voto dizendo: Ó Senhor dos exércitos, se olhar para o meu sofrimento e responder à minha oração, dando-me um filho, então dedicarei este filho ao Senhor. Ele será seu por todos os dias que viver, e os seus cabelos e sua barba nunca serão cortados. Eli percebeu que a boca de Ana se mexia enquanto ela orava em silêncio, no fundo do seu coração diante do Senhor. Porém, Eli não ouvia som algum. Então pensou que ela tivesse embriagada e perguntou a ela: Era preciso vir aqui embriagada? Veja se parar de beber vinho. Por favor, meu senhor, respondeu ela. Não estou embriagada, estou profundamente angustiada e estava abrindo meu coração diante do Senhor. Não bebi vinho, nem bebidas fermentadas. Não julgue a sua serva como uma mulher vadia. Oro assim por sofrer grande angústia e aflição. Nesse caso, disse Eli, tenha um bom ânimo, levante-se, vá em paz, e o que Deus de Israel conceda o que você pediu. Ó Senhor, muito obrigada, Ana exclamou. Então voltou feliz e começou a se alimentar de novo. A tristeza desapareceu do seu rosto. A família se levantou bem cedo na manhã seguinte e foi ao tabernáculo adorar o Senhor. Depois voltaram para casa em Ramá. Elcana teve relações com Ana e o Senhor se lembrou dela. Ana ficou grávida no ano e no devido tempo teve um filho e deu a ele o nome de Samuel, dizendo:
eu pedi ao Senhor. No ano seguinte, Elcana, com toda a sua família, viajou para oferecer sacrifício anual ao Senhor e para cumprir o seu voto. Desta vez, sem a companhia de Ana. Ela disse ao seu marido: vamos esperar até que o menino esteja desmamado. Então o levarei e o apresentarei ao Senhor e o deixarei lá para sempre. Elcana, seu marido, lhe disse: está bem, faça como achar melhor. Fique aqui até desmamá-lo. Seja feita a vontade do Senhor. E assim ela ficou em casa e criou seu filho até que o desmamou. Então, havendo-o desmamado, apesar de o menino ainda ser muito pequeno, ela o levou à casa do Senhor em Siló, levou também um novilho de 3 anos para o sacrifício, cerca de 30 litros de farinha e uma vasilha de vinho. Depois do sacrifício do novilho, levaram o menino a Eli. Meu senhor, lembra-se de mim? Perguntou Ana ao sacerdote Eli. Jurou por sua vida que sou aquela mulher que esteve aqui aquela vez orando ao Senhor. Pedi ao Senhor que me desse este filho e ele atendeu meu pedido. Por isso agora eu o entrego ao Senhor. Por todos os dias em que viver, ele pertencerá ao Senhor, pois ao Senhor foi pedido, e adoraram ali o Senhor. Romanos capítulo 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, escolhido para ser apóstolo e enviado para pregar o Evangelho de Deus. Este Evangelho foi prometido há muito tempo pelos profetas nas Escrituras Sagradas. É a boa nova a respeito do seu Filho, que tomou a forma humana, tendo nascido da linhagem da descendência de Davi, e que, mediante o Espírito de Santidade, foi declarado Filho de Deus, com poder, ressurgindo dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Agora, por meio dele, recebemos graças e apostolando para chamar entre as nações um povo para obediência e fé. E vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. Por isso eu escrevo a todos os que estão em Roma que ele ama com ternura. Vocês, de igual modo, são chamados por Jesus Cristo para pertencerem a Deus. Sim, para fazerem parte do teu santo povo. Que toda a misericórdia e a paz divina sejam com vocês, vindas de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Em primeiro lugar, saibam que, por onde quer que eu vá, ouço a respeito de vocês. A fé que vocês têm em Deus está sendo conhecida por todo o mundo. Qual grato sou a Deus através de Jesus Cristo, por essa notícia tão boa e pelo que diz respeito a cada um de vocês. Deus é testemunha de quantas vezes me lembro de vocês, dia e noite. Levo vocês e todas as suas necessidades em oração, aquela a quem eu sirvo com todas as minhas forças, contando aos outros a boa nova sobre o seu Filho. Uma das coisas pelas quais continuo a orar é a oportunidade de eu finalmente ir vê-lo, se Deus quiser, e sendo possível, fazer uma boa viagem. Quero muito vê-los para que assim possa repartir com vocês algum dom espiritual para fortalecê-los, quer dizer, para que eu e você sejamos animados mutuamente pela fé. Quero que vocês saibam, amados irmãos, que planejei ir muitas vezes antes disso, mas fui impedido, a fim de trabalhar entre vocês e obter bons resultados, como tenho conseguido entre outras igrejas dos povos gentios.
Tenho uma grande dívida para com vocês e para com todos, tanto os povos civilizados como as nações e como as nações pagãs, tanto para com pessoas cultas como incultas. Portanto, também estou pronto a ir ver vocês em Roma para pregar o Evangelho de Deus. Não me estou envergonhado do Evangelho a respeito de Cristo, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Esta mensagem foi primeiramente pregada só aos judeus, mas agora também aos gregos. Esta boa nova nos diz que o homem só pode ser justo diante de Deus através da fé. De fato, a justiça de Deus, do princípio ao fim, é pela fé, tal como a Escritura afirma: o justo vive pela fé. Deus, entretanto, mostra do céu a sua ira contra todos os homens pecadores, maldosos, que repelem a verdade em troca da injustiça, pois a verdade sobre Deus é revelada entre eles, porque Deus manifestou. Desde a criação do mundo, as qualidades invisíveis de Deus, ou seja, o seu poder eterno, a sua natureza divina, são vistas pelos homens claramente. Elas podem ser compreendidas por meio das coisas criadas. Assim, eles não terão desculpa alguma. Sim, eles bem sabem de Deus, mas não admitiram, nem o adoraram, nem mesmo agradecem a Ele. O resultado foi que suas mentes insensatas ficaram confusas e em trevas. Dizendo-se sábios, tornaram-se completamente tolos. Em vez de adorarem ao Deus imortal, vivente, tomaram madeira e pedra e fizeram ídolos para si, esculpindo-os na forma de simples aves, animais, serpentes e homens mortais. E assim Deus os entregou a toda espécie de pecados sexuais para que fizessem tudo de acordo com os desejos pecaminosos do seu coração, para terem relações vergonhosas uns com os outros. Em vez de crerem naquilo que eles próprios sabiam ser a verdade sobre Deus, escolheram crer em mentiras. E assim adoraram e serviram as coisas criadas e seres criados em lugares do Criador, que deve ser louvado para sempre. Amém. Esta é a razão pela qual Deus os entregou às paixões pecaminosas, a tal ponto que até suas mulheres se voltaram contra o plano natural que Deus tinha para elas e cederam aos pecados sexuais entre elas mesmas. E os homens, em vez de terem relações sexuais naturais, cada qual com sua mulher, arderam em paixão uns pelos outros, homens praticando coisas vergonhosas com outros homens, e como resultado disso receberam o castigo merecido pela sua perversão. Assim, quando eles abandonaram a Deus e nem mesmo o reconheceram, Deus os deixou fazer tudo quanto suas mentes malignas poderiam imaginar. Suas vidas ficaram cheias de todas as espécies de maldade e pecado, ganância e ódio, inveja, homicídio, brigas, mentira, malícias e mexericos. Falam mal um dos outros com mentiras, estão cheios de ódio contra Deus, insolentes, orgulhosos, pensando sempre em novas maneiras de pecar e são continuamente desobedientes aos seus pais. São insensatos, quebram suas promessas e tornam-se criaturas sem amor pela família, sem nenhuma compaixão. São perfeitamente sabedores de que são dignos de morte todos que praticam tais coisas. Contudo, continuam a si mesmo e as praticam de todas as maneiras, encorajando outros a agir do mesmo modo. Jeremias 40.
Jeremias foi levado junto com os outros moradores de Jerusalém para Ramá. Lá, Nebuzaradã, o chefe da guarda, encontrou o profeta acorrentado entre todos os cativos de Jerusalém e de Judá, que estavam sendo levados para o exílio na Babilônia, e o libertou. Quando Nebuzaradã encontrou Jeremias, disse-lhe: O Senhor, o seu Deus, fez acontecer toda a destruição em Judá, tal como havia falado. Isso acontece porque vocês pecaram contra o Senhor e não obedeceram às suas ordens. Sim, foi por isso que houve toda essa destruição. Mas hoje eu o liberto das correntes para prenderem as suas mãos. Você está livre para fazer o que quiser. Se preferir ir comigo para a Babilônia, está bem, eu tomarei conta de você. Se preferir ficar por aqui mesmo, está bem. Veja, toda esta terra está diante de você. Basta escolher ir para onde melhor lhe parecer. Jeremias demorou a decidir e Nebuzaradã acrescentou: Vá procurar Gedalias, filho de Aicão, neto de Safã. Ele foi escolhido pelo rei Nabucodonosor como governador das cidades de Judá. Viva entre o povo como um homem comum. Escolha é sua. Faça o que achar melhor. Então Nebuzaradã deu a Jeremias um pouco de alimento, algum dinheiro e o deixou partir. Jeremias foi para Gedalias, filho de Aicão, na cidade de Mispa. Ficou vivendo entre o povo que foi deixado em Judá. Quando os líderes dos grupos de soldados espalhados pelo interior de Judá souberam que o rei da Babilônia tinha nomeado Gedalias para governar a terra e cuidar dos pobres, homens, mulheres e crianças, e souberam que nem todo o povo tinha sido deportado para a Babilônia, foram a Mispa procurar Geladias. Estes eram os líderes: Ismael, filho de Netanias, Joanã e Jonatas, filho de Careá, Seraías, filho de Tanumete, e os filhos Efai, natural de Netofate, e Jezenias, filho de um sírio de Maaca, juntamente com os seus soldados. Gedalias, filho de Aicão, neto de Safã, fez um juramento a eles e aos seus soldados: Fiquem conosco e sirvam ao rei da Babilônia, porque assim vocês viverão em paz, sem preocupações. Eu ficarei aqui em Mispa, quando o rei mandar supervisores para examinar minha administração. Apresentarei um pedido em favor de vocês, mas é preciso que vocês escolham cidades onde morar, colham as uvas, os figos, as azeitonas, para fazer azeite e ajudem em toda a colheita. Todos os judeus que haviam fugido para as terras de Moabe, Amon e Edom ouviram que havia ficado um remanescente do povo na terra de Judá. Também ficaram sabendo que havia um governador escolhido pelo rei da Babilônia, Gedalias, filho de Aicão e neto de Safã. Por causa disso, resolveram todos voltar para Judá, de todas as terras para onde tinham fugido. Apresentaram-se a Gedalias em Mispa, tomaram posse de campos e fazendas e colheram muitas uvas para o vinho e frutas de verão. Algum tempo depois, Joanã, filho de Careá, e outros comandantes do exército que ainda estavam em campo aberto vieram procurar Gedalias em Mispa e lhes disseram: Tome cuidado, porque Baalis, rei dos Amonitas, contratou Ismael, filho de Netanias, para matá-lo. Gedalias, no entanto, não acreditou neles. Então Joanã, filho de Careá, procurou Gedalias em particular e propôs o seguinte: Olhe,
Que tal eu ir sozinho, sem ninguém saber, e matar Ismael, filho de Netanias? Porque ele deveria fazer com que esses remanescentes do povo que ficou, os judeus, que voltaram de outras terras, fosse novamente espalhado. Isso será uma desgraça para todo o povo que ficar em Judá. Mas Gedalias, filho de Aicão, respondeu a Joanã, filho de Careá: você está proibido de fazer isso. Você está espalhando mentiras sobre Ismael.